olha só, enquanto você tá assistindo esse vídeo, o Windows 10 tá literalmente nos seus últimos dias. Exatamente, o sistema operacional que muito provavelmente tá rodando no teu computador agora, que dominou a última década inteirinha, tem data marcada, 14 de outubro de 2025. E não é exagero falar em morrer, porque depois dessa data a Microsoft vai literalmente parar de mandar atualizações de segurança pro Windows 10. Pois é, nada de patch de correção, nada de proteção contra vírus novos, nada. Obviamente seu computador não vai explodir na sua mesa e nem parar de funcionar, mas ao longo do tempo vai ficar vulnerável. E mais de 1 bilhão de pessoas usam Windows nos seus dispositivos, ou seja, ou eles vão ter que decidir entre migrar para o Windows 11 e trocar sistema operacional, ou então continuar no Windows 10 com as falhas de segurança ao longo do tempo. E hoje eu vou falar sobre toda a trajetória do Windows 10, seus pontos negativos, positivos, tudo que ele passou, e também, claro, se deixa o like, se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Pra gente entender por que o Windows 10 existe, a gente precisa voltar lá para 2012. E cara, 2012 foi um ano bem complicado para a Microsoft. Naquela época, a empresa estava vendo o mundo mudar na frente dela e não sabia muito bem o que fazer. O iPhone já tinha revolucionado muita coisa. O iPad estava vendendo que nem água e todo mundo estava obcecado com telas touchscreen. Aí a Microsoft olhou para esse cenário e pensou, pô, a gente precisa entrar nessa onda agora, senão a gente vai ficar para trás. E aí em outubro de 2012 eles lançaram o Windows 8 e olha, a ideia no papel até que fazia sentido. Eles queriam um sistema operacional que funcionasse tanto em computadores tradicionais quanto em tablets, um sistema unificado, mas o problema é que na prática isso foi uma bagunça completa. E a primeira coisa que as pessoas pensaram foi, cadê o botão de iniciar? Sim, o botãozinho que a galera já usava desde o Windows 95 simplesmente sumiu e foi trocado por uma coisa mó estranha. E no lugar dele, a Microsoft colocou uma tela cheia de blocos coloridos chamados touchscreen. E não era só uma telinha ali nos cantos não, era uma tela inteira que cobria tudo que você clicava. E sabe o que era pior do que isso? A Microsoft meio que forçou aquela interface Metro, que era o nome daquele design de bloquinhos quadrados em literalmente tudo. Abrir um PDF, tela cheia com aquele leitor estranho. Ver uma foto, tela cheia. E a galera do teclado e mouse ficou perdidinha, porque a ideia até funcionava bem para quem usava o touchscreen, mas a maioria esmagadora dos usuários de Windows usava o notebook ou o PC. E para esse público, o Windows 8 era simplesmente frustrante de se usar. Então as empresas começaram a fazer o que sempre fazem quando o Windows novo sai meio estranho, simplesmente ignoraram. Continuaram usando o Windows 7, que funcionava perfeitamente bem, muito obrigado. Bem, muita gente comprou um computador novo, que vinha já com o Windows 8 simplesmente odiou. Pra você ter noção, a galera tava pagando pros técnicos fazerem downgrade pro Windows 7. A Microsoft tentou fazer uma atualização ali, o tal do Windows 8.1 lá em 2013, pra poder trazer aquele botãozinho de iniciar. Mas eu vou te falar que aquela porcaria só servia pra abrir aquela teia cheia de blocos de novo. Agora bora falar do lançamento. Bom, depois daquele desastre total do Windows 8, a Microsoft sabia que precisava fazer alguma coisa pra poder mudar a situação. Mas antes de qualquer coisa, eles precisavam de um nome pro próximo sistema. E é óbvio que seria o Windows 9, né? Errado. Em setembro de 2014, a Microsoft fez um evento e anunciou o Windows 10. Pois é, os caras não sabem contar. E até hoje ninguém sabe exatamente o porquê. E tem várias teorias. Alguns dizem que era para evitar confusão com o Windows 95 e 98 por causa do código legado. Outros falavam que era questão de marketing mesmo, de querer passar a ideia de um novo começo. Já a Microsoft nunca confirmou nada oficialmente, então fica aí a dúvida para vocês se resolverem. A ideia era que dali pra frente não ia ter mais Windows 11, Windows 12, nada disso. Ah tá. O Windows 10 ia receber atualizações contínuas, melhorias constantes, seria tipo um Windows as Service. Tipo Netflix, tá ligado? Você assina uma vez e fica recebendo conteúdo novo sempre, só que no caso era de graça. E falando em graça, a Microsoft fez uma jogada que ninguém esperava. Eles anunciaram que qualquer pessoa com Windows 7 ou Windows 8.1 original poderia fazer upgrade pro Windows 10 gratuitamente. E era de graça, R$0. Você tinha um ano pra fazer upgrade e a licença era sua pra sempre. Quando chegou o julho de 2015, o lançamento oficial aconteceu e, cara, foi um evento global. A Microsoft estava apostando todas as fichas nisso, eles levaram eventos em 13 países simultaneamente, inclusive aqui no Brasil. E olha, e as impressões foram positivas, e bem positivas na verdade, porque de cara você já via que o botãozinho de iniciar já tinha voltado. Mas não era aquele menu antigo do Windows 7 não, era um híbrido. Ele juntava a lista clássica de programas com aqueles blocos do Windows 8, só que agora de um jeito que fazia sentido. A interface voltou a fazer sentido para quem usava mouse e teclado. E a Microsoft não veio só com coisa básica, ela trouxe novidade. Por exemplo, a Cortana, que é tipo uma Siri. Você podia apertar na barra de pesquisa e falar, ei Cortana, e ela respondia. Na teoria era legal, na prática, bem, depois a gente volta nisso daí. Tinha também o Microsoft Edge, que era o navegador novo, que ia substituir o Internet Explorer. Outra novidade era o DirectX 12, uma versão nova da tecnologia gráfica do Microsoft. E isso aqui ia ser crucial pro futuro do Windows 11, porque ia transformar ele no queridinho dos gamers, mas calma que a gente também vai chegar lá. E eu vou te falar que nos primeiros meses o Windows 10 estava indo muito bem, até porque tinha
mais de 200 milhões de dispositivos rodando nele. O pessoal tava fazendo upgrade, tava gostando, tava funcionando, enfim, a Microsoft finalmente tinha acertado depois do vexame do Windows 8. Mas aí as coisas começaram a ficar estranhas. Nos primeiros meses depois do lançamento, o Windows 10 tava crescendo rápido, a galera tava fazendo upgrade voluntariamente, gostando das mudanças e parecia que tava tudo certo, mas aí a Microsoft começou a ficar agressiva. Lembra que eu falei que você tinha um ano pra fazer o upgrade grátis? Então, a Microsoft realmente queria que você fizesse upgrade e eles não estavam pedindo com jeitinho. A coisa começou com aquele ícone do Get Windows 10, que aparecia lá na bandeja do sistema. E do começo era só isso, um convite da vossa majestade Microsoft, mas com o tempo esse convite foi ficando cada vez mais insistente. A janelinha começou a aparecer sozinha, sem você pedir. E aí ela começou a aparecer de novo, todo dia aquilo aparecendo na sua tela. E aí em 2016 a Microsoft fez uma mudança que deixou todo mundo maluco. Eles mudaram a forma como a janela do upgrade funcionava. Antes você tinha que clicar em não para poder negar o update. Agora se você clicava no xizinho, ele entendia isso como sim e fazia o upgrade. Pois é, fechar a janela era aceitar o upgrade. O botão de fechar, que todo mundo usa há décadas para dizer não quero isso agora, de repente virou um pode estar, pô, tranquilo, não ligo não. E o pior, muita gente nem percebia. Fechava a janela achando que tinha recusado e horas depois o computador começava a instalar o Windows 10 sozinho. Teve casos de gente que deixou o computador ligado, saiu pra trabalhar e quando voltou tava tudo diferente. A situação ficou tão absurda que começaram a aparecer processos judiciais. Teve um caso famoso de uma mulher nos Estados Unidos que processou a Microsoft porque o upgrade do Windows 10 travou o computador dela. Ela perdeu dias de trabalho por causa disso e sabe o que aconteceu? Ela ganhou a causa. Por que essas coisas não acontecem comigo, hein? Sites de tecnologia começaram a postar tutoriais mostrando como bloquear o Windows 10, ou seja, como impedir que ele se instale automaticamente no seu computador. E era surreal, cara. A Microsoft literalmente transformou uma atualização grátis numa coisa que as pessoas queriam evitar. E olha, não era só questão de escolha não. Muita gente tinha programas antigos, drivers específicos, equipamentos que simplesmente não funcionavam no Windows 10. A coisa ficou tão mal vista que até governos começaram a reclamar. A Agência de Proteção ao Consumidor lá do Japão mandou um visto oficial para a Microsoft sobre as práticas agressivas de upgrade. E eventualmente em julho de 2016 o prazo acabou. E adivinha o que a Microsoft fez uns dias antes? Eles intensificaram ainda mais os pedidos de atualização. No fim, a estratégia funcionou, mas pelo jeito errado. O Windows 10 chegou em centenas de milhões de computadores, isso é fato. Mas a reputação da Microsoft ficou arranhada. E pior, criou uma desconfiança que ia durar anos. E você lembra que a gente falou do DirectX 12 antes? Bom, bora falar dele e a revolução gamer. E finalmente chegamos nele, o DirectX 12. E enquanto a Microsoft estava queimando muito o próprio filme com aquela história toda de upgrade forçado, tinha uma galera que estava muito feliz com o DirectX 12, que eram os gamers. Essa era a nova versão da API gráfica da Microsoft. E ela prometia uma coisa que todo game adora ouvir, mais performance. O DirectX 12 foi lançado junto com o Windows 10 em 2015, e a diferença pro DirectX 11 era basicamente absurda de alta. Ele permitia que os jogos usassem melhores múltiplos núcleos do processador, diminuía o overhead da CPU e dava mais controle para os desenvolvedores sobre o hardware. Na prática, mais FPS sem precisar de RGB e menos travamento. Jogos como Gear of War 4 foram alguns dos primeiros a usar o DirectX, e os benchmarks mostravam ganho real de performance e não era uma estratégia invasiva, aí a Microsoft tinha acertado de verdade. Mas teve um detalhe que deixou muita gente irritada. O DirectX 12 era exclusivo do Windows 10. Se você quisesse jogar os games novos com a melhor performance, você era meio que obrigado a migrar. E também passou a ter integração com a Xbox, onde você podia conectar sua conta no seu PC, você podia fazer lives, ganhar conquistas, falar com amigos, enfim, era a Microsoft tentando unificar o ecossistema gamer dela e funcionou relativamente bem, eu não vou falar mal disso daí. Com o tempo, o Windows 10 foi virando um sistema operacional para quem jogava no PC, não porque era perfeito, mas sim porque não tinha alternativa. Os jogos novos exigiam DirectX 12 e DirectX 12 só rodava no Windows 10. Agora bora falar da era das Big Updates. Então, e você lembra que eu falei do Windows as a Service? Então, eles levaram isso muito a sério, porque em vez de eles ficarem soltando atualizações como Windows 11, 12 e 13, o que eles fizeram? Eles começaram a postar atualizações 2 vezes por ano. A primeira grande foi o Anniversary Update, que saiu em agosto de 2016. Essa atualização trouxe melhorias na Cortana, na caneta digital e principalmente no Windows Ink, que era um conjunto de ferramentas para quem usava o stylus. Mas a feature mais importante mesmo foi o Windows Subsystem for Linux, o famoso WSL. Com ele você podia rodar um ambiente Linux direto no Windows, sem precisar de máquina virtual, e para devs, cara, isso foi gigante. Em abril de 2017 veio o Creators Update, e esse aqui focou em criatividade, como o nome já entrega. Trouxe o Paint 3D, que era tipo o Paint clássico, mas dava para criar objetos em 3D. Nossa, não me diga. Tinha também melhorias no Game Mode, um modo que otimizava recursos do sistema para rodar jogos melhor. E começaram a integrar Mixed Reality, que era proposta na Microsoft em realidade virtual e aumentada. E assim foi lindo.
outubro de 2018 update, meio de 2019 update, novembro de 2019 update, enfim, a Microsoft meio que desistiu de dar nomes criativos e começou a chamar pelo mês e ano mesmo, olha só. O problema é que com tanta atualização grande, começaram a aparecer problemas, e não eram probleminhas fáceis de resolver não, eram bugs que afetavam milhões de usuários e isso ia ficando cada vez mais comum. E falando nisso, bora falar agora dos problemas de privacidade. Bom, desde o primeiro dia do Windows 10, tinha uma coisa que incomodava muita gente, a telemetria. O Windows estava coletando dados sobre como você usava o sistema e a quantidade de informação sendo enviada para a Microsoft era preocupante. E logo depois do lançamento, começaram a aparecer dezenas de análises mostrando os ligamentos que o Windows 10 tinha com os servidores da Microsoft enviando dados. Mesmo desligando as opções de privacidade, o sistema continuava mandando dados. E não era pouca coisa. Informações sobre apps que você abria, sites visitados, localizações, dados de digitações, enfim. Em 2015, a Electronic Frontier Foundation publicou um artigo pesado chamando o Windows 10 de pesadelo de privacidade. A situação ficou tão séria que até a Comissão Nacional de Informática e Liberdade da França deu um ultimato para a Microsoft em 2016. Ou você para de coletar dados excessivos ou vem multa. E olha, isso aqui é só a pontinha do iceberg, porque o Windows 10 tem muito mais coisa obscura por aí. Por exemplo, updates que até deletaram arquivos das pessoas. Pois é, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar na segunda parte dessa timeline. Mas não sai ainda não, pô. Se tu gostou desse vídeo e quer ver a continuação, se inscreve no canal e eu queria pedir de coração que se você quiser apoiar o canal e ter acesso a vídeos exclusivos, considera virar membro. Tem vários níveis e preços, o primeiro tá só R$2. A cada ajuda faz diferença pra gente continuar trazendo conteúdo de qualidade aqui. Até a próxima, amigo. Valeu!